Amém. Amém. Hoping everybody can see the board. Espero que todos I've consigam ver o quadro. tried to summarize everything that we've discussed Eu so far resumi tudo que nós discutimos até aqui, in a slightly tidier format. I've laid out points 2 and 3 eu that coloquei we've os discussed. pontos 2 e 3 que nós discutimos. Point 3 O is ponto the 3 evolution sendo of words, which a evolução das we've pointed palavras, out. There are other que nós examples besides the ones I've demonstramos. given. I Existem gave outros Gary exemplos além a dos nice que list. We could also além do que eu discuss, mostrei. the phrase flesh or flesh food to try to understand how that word has changed and evolved over the past 250 years. If you go to the King Ele está James, mencionando it's sobre about flesh. o exemplo da carne, né, flesh, Generic sense. e a mudança que tem nos últimos 200 anos. Quando algumas pessoas falam sobre a flesh como sendo carne, comida, mas quando Ellen White se refere a flesh como comida, não seria a todo tipo de carne. Por exemplo, para Ellen White não incluiria o peixe nisso. Esse é um exemplo. We spoke about point 2. A gente falou sobre o ponto 2. Synecdoches and sinédoque e metonímia, e o que elas significam, como é que elas funcionam. Nós vimos que uma é uma seção ou uma parte de alguma, e eu coloquei aqui uma breve definição de cada um, e eu dei os exemplos do que nós falamos. Carros, rodas que significam carros, e o Pentágono, que significa que é onde está o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Nós falamos sobre uma parte não ser igual ao completo. E esse é um ponto muito importante que nós precisamos compreender e que é um ponto que a gente constantemente erra no nosso movimento. E é um que nós precisamos melhorar. Então, eu dei um exemplo quanto à questão da psicologia. Metade da informação que a gente tem diz que é uma ciência satânica, e isso é só metade da história. E metade é uma parte, não significa que é o todo. E também tem uma outra parte onde diz que a psicologia seria uma revelação divina de algum tipo de sistema de cura. Não é a história completa, então é só parte da história. Então esse ponto ele é muito crítico, e hoje, mesmo nesse movimento, nós estamos constantemente sendo sacudidos por conta desse ponto. E por isso que eu estou falando várias vezes sobre ele, para que nós deixemos claro. É que existem algumas pessoas que focam tanto em só uma parte, ao invés de ver o todo, e eles focam tanto nessa parte e defendem tanto isso como algo correto, apresentam textos para isso, e eles escolhem deliberadamente ignorar a outra parte. E eles estão quebrando essa regra. Eles tentam imaginar que o seu estudo é uma sinédoque, e não é. Eu quero que a gente realmente entenda isso. A palavra em si ali não é importante, mas sim o princípio dela. Que quando uma parte é usada para representar um todo e vice-versa. E você também pode ter o todo sendo usado para representar uma parte. E algo que tem sido feito e errado muito no momento é de usar a parte e querer considerar como um todo. Então, essa porção de informação
eles usam como algo definitivo com relação ao tema. E claro que as palavras evoluem. E eu mostrei aqui a questão de gay, nicest como sendo o melhor, e a porta fechada. Eu não estou dizendo que nós temos que usar as versões da Bíblia mais recentes, mas nós temos que ser cuidadosos na maneira como nós abordamos a inspiração. E algumas dessas palavras, elas não são tão claras que elas são problemáticas. Ellen White, nos seus próprios escritos, num período muito curto de tempo, de 8 anos, ela mudou seu entendimento com relação ao significado da porta fechada. E a menos que nós vejamos o desenvolvimento do pensamento dela nesse sentido, nós vamos começar a ler de maneira errada o que ela está dizendo, qual é o ponto que ela está fazendo. E então, nós acabamos por manipular a sua palavra. E nós deveríamos ser muito cuidadosos em fazer isso. E todos esses princípios, eles parecem simples quando nós discutimos simplesmente como princípios. Mas quando você coloca isso em prática, você vai ver que não é tão fácil fazer isso. E é por isso que nós temos dificuldade. E eu quero lembrar-nos desse problema, que tem sido um problema constante dentro desse movimento, onde pessoas chaves dentro do movimento saem não por conta de problemas doutrinários ou controvérsias doutrinárias, que é geralmente como é demonstrado ser. É porque esse problema doutrinário, ele se desdobra, ele se transforma numa questão da personalidade, de um culto à personalidade. As pessoas, algumas pessoas se imaginam, ou eles são mostrados por outros como sendo grandiosos e muito mais especiais do que eles realmente são. E a razão porque é tão fácil fazer isso é porque se alguém surge com uma grande luz, o que nós queremos fazer? Baseado na metodologia de linha sobre linha, a gente geralmente vai dar a eles um título ou um título. E o que é mais usado do que todos, eu diria, é chamar as pessoas de Josias Leach, por exemplo. É porque esse movimento tem estado fixado na mensagem do clamor da meia-noite. Porque essa mensagem, eu posso dizer dessa forma que todos querem ser Josias Leach. E quando uma mensagem promissora vem, nós podemos estar inclinados a promover essa pessoa e identificá-la como Josias Leach. E assim, nós podemos ver claramente que nós criamos esse culto a personalidades. E isso é nisso que toda a sacudidura tem sido centralizada. E não em questões em debates com relação à metodologia, à doutrina, mesmo que pareça que seja assim. Eles talvez comecem assim, mas eles nunca terminam assim, sendo um debate doutrinário. E é porque as pessoas acreditam que eles foram guiados por Deus. E quando uma pessoa toma esses atributos, como sendo um mensageiro, um profeta, um anjo, e ele começa a tomar esses atributos para ele, o que acontece é eles vão gradualmente se transformar do papel vão sair de ter um problema com uma questão teológica e vão para uma questão de culto, de ser cultuado. E esse assunto, ele é mais complicado do que parece ser.
if you were to go back E é porque se você for to voltar recent history a and uma you história were to recente compare two e people, comparar duas pessoas, go back to 2018 and compare two people. volte a Two 2018 e people compare duas that we're gonna pessoas. compare or to consider E as are duas Elder pessoas Jeff, que vamos comparar e considerar é o ancião Jeff e a anciã the Tess. difficulty that you will confront E a dificuldade que is você that vai when I use enfrentar the term or é the que quando idea eu of uso o cult termo ou personality, a ideia de culto a uma personalidade ao invés de metodologia, is qual delas? which? Qual delas é qual? Será que The cult of ambos personality, são or o is culto only à one personalidade ou só um personality deles, and the other one is methodology? que é personalidade e o outro é metodologia? Is E a razão pela qual eu pergunto because isso predisposition, é porque nós temos uma predisposição a identificar whoever brings the qualquer pessoa midnight que message, traga a mensagem do clamor da meia-noite, prize, if you like, ah, or the que title, ganha o prêmio, ou se você quiser, which therefore o becomes título a de Samuel Snow. E que por isso So se torna uma this subject is personalidade. not as straightforward as it may Então, appear. esse assunto não é tão direto quanto parece. Worse than that, E Elder pior do Jeff que has isso, now left the movement, o ancião Jeff saiu do movimento is now e esse being movimento led agora by está Elder sendo Tess liderado himself, pela anciã Tess e eu. E, a superficial e view, uma visão superficial a discussion that may arise in our movement. da discussão que pode surgir no nosso I wanna movimento. say these E eu quero discussions dizer are already with us, they're que already essas here. discussões já estão aqui, já estão Runs along the acontecendo. following lines. Essa discussão percorre essa linha. As pessoas estão dizendo que nós temos Latest and greatest idea. uma nova e We believe it's based upon methodology. recente ideia que nós acreditamos que é baseada em a metodologia e hermenêutica, e eles são confrontados pelos líderes desse movimento. Therefore, if you're not E então, se você não for cuidadoso, é muito fácil quickly gravitate to a place rapidamente gravitacionar, ir de um lugar. E algumas pessoas já estão fazendo isso e é por isso que eu estou falando tanto desse ponto. People believe that history As pessoas acreditam que a história está se repetindo, that que, Elder Jeff has now been replaced by que Elder o ancião Tess Jeff himself, foi substituído agora pela anciã Tess e por mim, e que nós nos tornamos esse culto de personalidade. these Contrário new people who a essas are novas rising pessoas up, que estão coming up se with levantando, new ideas, vindo com essas novas ideias, new methodologies. essas novas metodologias, essas novas doutrinas. E então, If you were to compare se and você contrast the two, for comparar e contrastar os dois, who is in vai ficar the claro right and who is in quem the está do wrong. lado certo e quem está do lado You want to errado. know the answer to that. Obviamente, você já sabe a resposta para isso. It puts Portanto, Elder Tess and myself in a bad light. isso coloca a anciã Tess e eu em uma luz We are the ruim, ones that are wrong. And seguindo a lógica de que nós somos os que estão errados follows e us, like everyone qualquer followed Elder Jeff. que seguir a nós, assim como aqueles que seguiram If I were to o use ancião Jeff, são apenas seguidores. um, Se eu for usar a concept taken conceito William Miller, tirado de Guilherme Miller, that I think we're all que eu acho que familiar with, nós conhecemos, we could either go to rule number 5 or rule number 14. nós podemos ir para a regra número 5 ou regra número 14. And William Miller says these strong words. Guilherme Miller diz assim, com as palavras The fortes: divinity taught in our schools is a always a found divindade in ensinada nas nossas sectarian creed. escolas, elas são todas It may encontradas em indicate a blank mind, impress it with credos this kind, sectários, but it will always end in bigotry. He uses the word bigotry here as one of Ele usa a the palavra opposing bigotry. He goes on to say, a free mind will never be satisfied with the views of others. Bigotry é When I teach you intolerância. in divinity, I would first learn their capacity and É mind. a regra número 5 que ele está If lendo. these were good, I would make them study the Bible for themselves. Que fala que se ele vê que a pessoa tem uma boa mente, ele faria com que a pessoa estudasse a Bíblia por si só, para que ele estude por si só. E
Se ele vê que não tem uma boa mente, ele colocaria a ideia de outra pessoa na mente dele e colocaria na testa dele fanático. E as pessoas usam essa ideia, assim como eu estou usando essa ideia, para defender os seus argumentos. Você vê um princípio similar sendo trazido no verso 14, na regra 14. E regra 14 e 5 são repetir e ampliar. Mas eu quero lembrar que Guilherme Miller, nessa alegoria, nessa analogia, nessa parábola, ele é um professor na escola da divindade, vamos colocar assim, né, no seminário. Então, ele é um professor de com relação à Bíblia. E eu não estou dizendo que escolas de teologia são erradas, e ele não está dizendo que as pessoas não deveriam ir a professores. Está certo ir a professores. E não é esse o ponto dele. O que ele está dizendo é que quando os alunos vão à escola, ele vai dividi-los em duas classes. Aqueles que conseguem pensar e aqueles que não conseguem. E aqueles que não conseguem, e ele vai marcar eles como escravos. Mas aqueles que podem pensar, ele vai fazer com que eles estudem a Bíblia por si sós e enviá-los para que eles possam fazer o bem. E se eles vão estudar a Bíblia por si sós, como é que ele pode dizer que eu vou fazer com que eles estudem a Bíblia? Será que ele vai forçar eles a estudarem a Bíblia por si sós? Se eles estiverem estudando por si sós, não estariam na escola dele, certo? Se eles estivessem, se eles fossem pensadores livres, como as pessoas querem colocar eles não estariam em primeiro lugar na escola. Eles não seriam escravos de uma escola se eles fossem realmente livres. Então, nós temos que tomar cuidado da maneira como nós interpretamos, porque, primeiro, eles vão para uma escola, então, logo eles se tornam alunos, então, logo eles se tornam escravos do professor, e o professor vai forçá-los a estudar. Tudo isso não é um pensamento de pessoas que são livres. Eu quero sugerir que isso, no movimento hoje, e como aconteceu no passado, onde as pessoas seguiram os seus professores, essa classe de alunos que tem essa capacidade e essa mente para aprender, se eles têm essa capacidade, estão dispostos a aprender, essas pessoas estão indo na órbita de Guilherme Miller, o professor, e são forçados a estudar a Bíblia. Significa que ele vai educá-los, ensiná-los a como ler. Eles vão fazer isso por si sós. Eu quero que fique claro isso. Esses são estudantes, assim como Paulo foi um estudante. Ele está falando aí, mas eu não lembro o nome. Ele está citando alguém que... sim, está falando de Saulo, quando Paulo ainda era Saulo. Que tudo o que ele tinha, a arrogância, o nacionalismo, não era porque o professor dele, na época, ensinou tudo aquilo para ele. Eu quero que a gente entenda esse ponto. Que só porque algumas pessoas seguem a mensagem do Clamor da Meia-Noite, não significa que eles são como na palavra de nas palavras de Miller, como
E nós precisamos estar atentos para ver, dentro dessa linha, quem é oculto a uma personalidade e quem está seguindo a metodologia. E na dispensação que nós estamos vivendo agora, nós temos que decidir, conforme as sacudiduras acontecem, quem é quem. E não é tão simples. Só porque a Ancientese e eu somos os líderes, e que nós somos esses cultos de personalidade, e que as pessoas vão gravitacionar, né, ir em direção e não pensar e ir na outra direção. Porque você pode ter pessoas que seguem a mensagem do clamor da meia-noite corretamente e independentemente. E essas pessoas têm capacidade e uma mente capaz de aprender. E eles foram às escolas, e eles foram forçados a estudar a Bíblia. Eu quero lembrar desse ponto. No exemplo de Miller, ele é um professor numa escola sobre a divindade. E o que ele quer fazer é fazer com que as pessoas, não com mentes em branco, mas com ele vai pegar as duas, pessoas com uma mente em branco e aquelas que têm a mente livre. E o que ele vai fazer com as pessoas que têm a mente livre? O que ele vai educar? Ele vai educar eles a estudarem a Bíblia. E ele diz para estudar a Bíblia por si só. Como é que ele saberia que essa é a coisa certa a se fazer? Eu quero argumentar que o que ele vai ensinar as pessoas é serem bigot. Follow through with my logic. A bigot, in the way that he uses this term, because by the way, bigot has different meanings, has different contexts. The word bigot used in this context is a copycat. Tá, o exemplo que ele está usando, bigot seria alguém que copia alguém. And what he says, e o que ele está dizendo é, na última parte, pessoas ruins, aqueles que têm a mente branca, que se eles não tivessem nenhuma mente, eu colocaria a mente de outra pessoa neles. E quem é a mente de quem que ele vai colocar nessas pessoas que ele está se referindo? Você tem que ver nessa parábola, quanto mais você pensa, mais você se abre ao que ele está dizendo. É que existem dois professores nessa escola. Dois tipos de professores. Que é essa outra pessoa, essa outra mente, e depois tem a de Guilherme Miller. O que Guilherme Miller ensinaria às pessoas com mente livre? Ele diz claramente, eu vou ensinar eles a estudar a Bíblia por si sós. Ele diz isso com uma conotação que é a maneira mais perfeita e bela de se estudar. E eu quero perguntar a Guilherme Miller, o professor, se ele vai ensinar alguém uma metodologia, quando ele chega ao seu próprio estudo, que se lembrem, toda pessoa é tanto um observador quanto um receptor. Posso dizer de outra maneira, são ambos o receptor ou aquele que cuida. Ele é tanto o professor quanto o estudante. Toda pessoa. É ambos. Se é esse o caso, Guilherme Miller não é só um professor. Ele também deve ser um aprendiz, um estudante. Um estudante de profecia. E se é esse o caso, qual metodologia que ele usaria para estudar a Bíblia? É óbvio. Ele usaria uma metodologia de estudar a Bíblia por ele mesmo. Tendo feito isso, quando ele é promovido, ou quando ele vai trabalhar, não importa como você queira ver, é isso. Agora ele está no papel de professor. E o que ele vai ensinar? Ele só pode ensinar aquilo que é correto. E aquilo que é correto
é aquilo que ele pratica por ele mesmo. Então, o que ele pratica é estudar a Bíblia por si só. Ele vai instruir os seus alunos a copiar a ele, que é exatamente a definição de bigotry, que é essa de copiar. Então, antes que as pessoas comecem a nomear as pessoas como cópias, porque eles seguem o clamor da meia-noite, a mensagem do clamor da meia-noite, eu quero que nós consideremos que isso não é um assunto tão direto. É claro que existem pessoas que seguem qualquer doutrina como cópias. Eles têm uma mente em branco. Eles não sabem o que estão fazendo. E eles simplesmente copiam o que as pessoas fazem. E replicam. E seguem. Mas existe um outro grupo de pessoas que fazem a mesma coisa que eles ensinam a nós. E eles parecem o mesmo, soam o mesmo e a mensagem é a mesma. E é muito difícil ver a diferença entre eles. E como as pessoas chamam eles? Discípulos do seu professor. E lembrem, na Antioquia, o que aconteceu? Eles foram chamados de cristãos. Por quê? Porque o termo cristãos estava passando a ideia que esses seres eram modelos de Jesus Cristo. Por isso eles chamaram de cristãos. Eles simplesmente eram cópias de Cristo. Em tudo. No comportamento, na maneira de falar, na metodologia, nas maneiras. Então, pegar as pessoas que seguem a mensagem do clamor da meia-noite e replicar as mensagens que a anciã Tese e eu estamos dando, é muito fácil para nomeá-los como cópias, como se eles estivessem copiando, sem perceber que na verdade essas pessoas com a mente livre, com a capacidade para aprender, que não estão satisfeitos com a visão de outros, essas pessoas vão dizer as mesmas coisas, vão ensinar a mesma mensagem. Eles não têm que colocar a própria ênfase, eles não têm que colocar a própria perspectiva deles. Eles podem dizer a mesma coisa. E nós sabemos que está correto, porque nós temos um modelo da linha dos Mileritas. E caso não fosse suficiente, está duplicado nessa linha. Nós todos sabemos de 1843, dos diagramas de 1843 e 1850. Nós estamos todos cientes de que foram feitas 300 cópias do primeiro gráfico. Alguns não... algo que vocês não... Talvez vocês não sabem. Que também foram publicadas 300 cópias também do de 1850, tornando eles uma repetição e ampliação. E qual era o foco desses diagramas? Eles eram plantas. Eu diria que ele é uma guia, uma direção, como ensinar essa mensagem, no caso a mensagem deles. E a maneira como essas mensagens são dadas, você não pode começar no meio e voltar ao começo e depois ir para o final. Você não pode cortar essa mensagem da maneira como você quiser porque você achou que deve ser assim. Não. Esses diagramas foram extremamente bem pensados, planejados cuidadosamente, porque muitos outros diagramas foram publicados antes deles. E o que esses diagramas permitiam que as pessoas fizessem era ensinar a mensagem de maneira sistemática e de uma maneira correta. E nós também, no nosso movimento, fizemos a mesma coisa.
É isso que a metodologia de linha sobre linha vai fazer. Se você quer aprender, comece pelo começo e vá pelos 5 marcos, as 4 dispensações. E isso vai ensinar a verdade. Você não vai simplesmente pegar, começar de onde você quiser e fazer a sua coisa, o que você quiser, só para mostrar um ponto. Então, só porque algumas pessoas estão replicando essas mensagens que têm sido dadas nos últimos tempos, sem ter uma variação, não significa que eles não estão pensando de maneira livre. E se você seguir com essa perspectiva, se seguir a lógica que eu estou apresentando, isso não significa que a Ancientez e eu somos cultos de personalidade. Isso significa então que existe outra pessoa tomando esse título para eles. Então, algumas pessoas, as pessoas que estão desenvolvendo novos estudos, novas ideias, e afirmam que estão seguindo essa metodologia bem estabelecida, podem, na verdade, não estar fazendo isso. E cada um de nós temos que tomar essa decisão por nós mesmos. Nós temos que decidir por nós mesmos se nós estamos ou não seguindo a metodologia ou estamos seguindo uma personalidade. E não é tão claro. Simplesmente porque alguém replica a mensagem que a Ancientez está passando, ou se você quer saber um assunto, simplesmente vai a Ancientez. E se a pessoa tem e quando alguém se alguém indica, se você quer saber, procure os vídeos da Ancientez, por exemplo, não significa que essa pessoa não tem uma mente livre, mas sim que ela tem e que ela reconhece onde está a verdade. Eu quero que vocês considerem que se as pessoas estão dizendo que aqueles que seguem, os líderes do movimento, estão seguindo personalidade e têm mentes em branco, enquanto aquelas que estão surgindo com novas ideias, novos pensamentos, novas maneiras de olhar as coisas, são aqueles que têm a mente livre, que pensam por si mesmos, que estudam por si sós. Vocês precisam considerar isso. Frequentemente, as pessoas vão usar um chamado para encontrar abertura a um clube ou algum lugar. Algumas pessoas chamam isso de referência, uma carta de introdução. Eu quero que as pessoas tomem cuidado em usar tais argumentos. Muito frequentemente as pessoas vão desenvolver um estudo e vai parecer novo. O que eles vão fazer é dizer, apesar de parecer novo, é só uma variação, ou está de acordo com a Ancientez ou Ancient Parminder tem ensinado. E eu só estou replicando o que eles estão falando, mas eu estou fazendo nas minhas próprias palavras, nos meus próprios pensamentos, nas minhas próprias ideias. Mas nós estamos em acordo com os líderes desse momento. Eu quero alertar as pessoas para estarem cuidadosas com pessoas que usam esse tipo de metodologia ou pensamento. Eu sei que está acontecendo no movimento. Como eu disse logo no início dessas apresentações, eu estou fazendo 3 apresentações, 3 camp meetings em várias áreas geográficas do mundo.
Nós estamos começando pela parte central do mundo, se pode dizer isso, que seria a África e a Europa. E esse é um acampamento acontecendo na África. E o ponto que eu estou trazendo são pertinentes a problemas que estão acontecendo agora no continente africano. Mesmo falando hipoteticamente, nós estamos cientes de que algumas pessoas estão usando o meu nome, o nome da irmã da anciã Tess, para justificar ou defender os argumentos que eles estão trazendo, que parecem novos e novidade para as pessoas. E que uma das defesas das pessoas é que o que quer que eles estejam ensinando está em acordo com o que a anciã Tess e a anciã Parmindo ensinam. E só por isso é usar a personalidade para defender o que eles estão ensinando, ao invés de não ter essa referência e usam isso como defesa quando as pessoas perguntam o que você está ensinando. Nós desenvolvemos e falamos sobre 3 pontos. Eu quero falar agora de um quarto ponto para a questão do porquê usar a hermenêutica. Fatos culturais podem mudar o significado de uma palavra. Então, o uso cultural de uma palavra ou cenários podem afetar o significado do que nós estamos vendo ou lendo. A Bíblia, acho que nós todos sabemos disso, é basicamente é um livro do Oriente Médio. É um livro que foi escrito no Oriente Médio. Então, no Oriente Médio, as pessoas se comportam de uma maneira específica. E no Ocidente, a gente se comporta de um jeito diferente. E não só a ver com relação ao tempo. Não é só porque a Bíblia tem mais de 2.000, 3.000 anos. E nós estamos numa dispensação diferente. Tem isso, eu falei sobre isso, mas tem também diferenças culturais em como a Bíblia apresenta as coisas e como nós, pessoas no Ocidente, interpretamos. Vou dar um exemplo. Então, no Ocidente, as pessoas demonstram respeito. E eles fazem isso até hoje por remover os seus sapatos. Agora, se você for a Êxodo, capítulo 3, Êxodo 3, verso 5. E esse é um exemplo de como o respeito vai ser mostrado. Êxodo 3, verso 5. E disse, Deus, não te chegues para cá, tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ou seja, tire os seus sapatos, porque o lugar em que você está é terra santa. Nós todos conhecemos essa história, nós entendemos que é uma demonstração como uma demonstração de respeito, é requerido de Moisés que ele retire os sapatos. Agora, no Ocidente, desculpa, estamos do Oriente. Agora, no Ocidente, uma maneira que nós demonstraríamos respeito, nós não tiraríamos o nosso sapato, mas nós tiraríamos a jaqueta, a parte externa, a blusa externa, para demonstrar respeito. Então, o que eu quero que nós vejamos é que a maneira como nós demonstramos respeito é diferente, dependendo das normas culturais das pessoas.
Então, eu poderia dar outros exemplos, mas eu vou deixar só nesse. Que existem fatores culturais que afetam o significado do que a gente lê. E como nós deveríamos entender as coisas. Então hoje, nós não iríamos para a igreja por uma campal, que é uma convocação santa, onde Deus por onde Deus anda e observa e por onde santos anjos estão presentes. Nós não tiraremos o nosso sapato para demonstrar reverência ao que está acontecendo. Nós não lemos a Bíblia num sentido literal para entender a norma cultural, os fatos culturais como o nosso. Ponto 5. Circunstâncias alteram o significado. Então, eu quero dar alguns exemplos de duas pessoas. E ambos vão fazer uma pergunta. E a pergunta que eles vão fazer: o que eles devem fazer para ser salvos? É uma pergunta que cada um de nós precisa a resposta. Então, se eu for perguntar para você, o que você precisa fazer para ser salvo? Qual seria a sua resposta? Agora, eu suspeito que a maioria de vocês diriam que nós deveríamos ter uma única resposta para todos. Mas eu quero sugerir que não é tão direto assim. Porque as circunstâncias podem alterar o significado. No contexto da pergunta que eu estou fazendo, o que uma pessoa deve fazer, as circunstâncias vão alterar, vão mudar a resposta para essa pergunta, dependendo da pessoa e as circunstâncias. Então, você entendeu o cenário? Vou te dar exemplos. Primeiro nós vamos ao livro de Marcos, Marcos capítulo 10. A pergunta vai ser feita: o que eu devo fazer para que eu possa herdar a vida eterna? O que eu faço para ser salvo? Eu vou ler o verso todo. E pondo-se a caminho, esse é Jesus, correu para ele um homem, é verso 17, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa é a pessoa número 1 que está fazendo essa pergunta. Pergunta 2. Mantenha suas mãos no livro de Marcos. Nós vamos voltar a ele logo. Agora nós vamos ler o livro de Atos, capítulo 16. Atos 16. Nós vamos ao verso 30. E a pergunta vai ser feita: o que é necessário que eu faça para me salvar? Eu vou dizer, quando uma pessoa pergunta o que eu preciso fazer para ser salvo, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, são a mesma pergunta. É isso que eu estou dizendo. Um pode ser sendo perguntado para uma pessoa mais educada, mais escolarizada, talvez, e a outra uma pessoa que talvez seja mais simples no seu modo de pensar, mas estão perguntando a mesma pergunta. E eu quero dizer é que a resposta
para ambas people, the as answer pessoas, to the same question a resposta para a mesma pergunta é diferente, on the circumstances. dependendo da If you go back circunstância. to Mark Se chapter nós voltarmos 10, a Marcos you capítulo already 10, know what the story is. It's the você já sabe qual que é a story of the história. rich young ruler. É a história Jesus do begins jovem a rico. conversation with him, E Jesus começa uma conversa com ele. and after a conversation, E depois dessa conversa, ends pretty termina abruptly in termina de maneira verse bem 21. But I want to abrupta. read verse 22. Mas eu quero ir no verso 21, mas eu quero ler o verso 22. Verse 21. Verse A gente vai voltar ao 22. verso 21, mas eu vou ler o 22 primeiro. And he, Mas ele, the rich young ruler, o jovem say the rico, rich young ruler is any of the passages, by the way, não diz isso, que ele é o jovem rico em nenhuma parte da passagem. at the saying, Mas ele, pesaroso desta palavra, him to do, ou seja, qualquer coisa que Jesus tenha instruído ele a fazer, é a resposta para essa pergunta. O que eu devo fazer para lhe dar a vida eterna? Ele não gostou da resposta. and went his way grieved, E retirou-se, triste, why? infeliz. Por Because quê? he had great Porque possessions. possuía muitas propriedades. Verse 21. Verso 21. Jesus beholding him, E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe said unto disse, him, One thing ele diz thou para ele, lackest, falta-te uma coisa. eternal life. Se você quer vida eterna, Go thy way, vai, so vende thou tudo hast, quanto tens and give to the e dá poor, aos pobres, and when e terás thou um tesouro no hast céu. treasure in heaven, come, E vem, take toma a cruz e follow segue-me. me. Verse 23. Verso 23. Explains. Então, Jesus ele explica. And Ele Jesus diz. looked round about Então, Jesus, olhando em redor, and saith unto his disciples, disse aos seus discípulos, How hardly quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Now we could Nós poderíamos have a play on words, make an application here. falar sobre, We could go to brincar com as palavras, fazer uma Revelation, aplicação, rich people, ir a Apocalipse 3, falar sobre pessoas ricas, 23, poderíamos ir a talk about Mateus rich 23 people, e falar de pessoas ricas, literal, e pegar isso de maneira literal symbolic. e transformar isso em simbólico. Tem muitas coisas que nós poderíamos fazer com relação a esse estudo. Nós poderíamos ir para sobre a questão dos camelos passarem pela agulha. Mas o ponto que Jesus faz aqui é que as pessoas ricas vão ver que é muito difícil entrar no reino de Deus. Mas isso precisa ser entendido dentro do seu contexto. Não está dizendo que toda pessoa rica tem problemas para entrar no céu. É que a melhor coisa que você pode fazer é se livrar de todo o seu dinheiro, se tornar pobre, e então você vai estar mais apto a entrar no céu. Na verdade, essa forma de falsa humilhação é uma outra forma de fanatismo que está bem, de certa forma, bem vivo no nosso movimento em bolsos. Existem pessoas que pensam que se separando do mundo e de toda a sua seus atrativos, se separando de Babilônia, é o que nós precisamos fazer. Não ser parte do sistema. Todos esses pensamentos e ideias são tiradas dessa passagem de maneira incorreta. Essa pessoa tem um problema particular e nas suas circunstâncias, que Jesus diz que essa pessoa, isso não é só uma de 7 bilhões, ele representa uma classe de pessoas, que talvez possa ser você, ou alguns de vocês. O seu caminho para a vida eterna é se livrar de toda essa riqueza e se tornar um discípulo de Cristo. Eu quero lembrar que essa pessoa, o problema dessa pessoa não é só fortuna. Porque o que vem com a fortuna? Fama. E o problema dele é muito maior. Está na sociedade como é o dinheiro dele.
porque o dinheiro dele comprou para ele um ticket para a mesa. Posso dizer dessa maneira. Se você ler a história, se você estudar ela, as implicações dela, você vai ver que, de fato, o dinheiro dele foi o ticket, a passagem para que ele pudesse entrar nos salões da sociedade, na alta sociedade, na alta classe. Que, portanto, leva você a pensar que ele não nasceu na riqueza. Ele criou a sua riqueza. Hoje nós chamamos de um homem feito. E esse homem, ele usou a sua riqueza para entrar numa outra esfera da sociedade. Que ele queria fazer parte da classe média alta. Porque ele não nasceu nela. Então existe muito a saber sobre essa pessoa. E a segunda pessoa, Atos 16. Paulo e Silas estão em Filipe. Eles estão na prisão. E no verso 27 ele chama o carcereiro. E ele está prestes a se matar. Quando ele descobre o que aconteceu, o terremoto que solta os prisioneiros. E tudo isso acontece no verso 30. Ele pergunta o que ele tem que fazer para ser salvo. E o que é dito para ele? Verso 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E é só isso. Ele não tem que largar o emprego, ele não tem que parar de trabalhar para Roma. Ele não tem que pagar. Ou ele não tem que desistir do salário dele e se tornar pobre. Ele não tem que largar o trabalhar, ele não tem que deixar de trabalhar para o sistema e correr para as montanhas para viver no campo, porque essa é a coisa certa a se fazer. Escapismo não é a ferramenta, o mecanismo que ele precisa para ter a vida eterna. Simples. Tudo que ele precisa fazer é deixar de acreditar nos ídolos de Demétrios, mas agora ele precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Quão simples é isso? Comparado com o jovem rico, que tem que desistir de tudo, todas as suas propriedades, a fama e a fortuna. Não tem que desistir de nada. Não tem que desistir de trabalho. Na posição na sociedade. Não tem que desistir do dinheiro dele, nada. Ele poderia ter uma fortuna, a gente não sabe. Ele poderia ser um homem de poder e influência na sua vila, mas nada disso tem que ser deixado, abandonado. Tudo que ele tem que fazer é crer no Senhor Jesus Cristo. Então, circunstâncias mudam o significado, e é importante que nós entendamos isso. Então, é só usando a hermenêutica que nós podemos entender que existe uma discrepância superficial aqui. É quando você se engaja em debates com pessoas e eles tentam te prender porque eles veem as discrepâncias. Essas discrepâncias geralmente começam porque existe uma falha no uso da hermenêutica, porque alguém não entende a hermenêutica. E eu não quero nomear pessoas, mas pessoas que geralmente debatem conosco são pessoas que são de religiões diferentes, com ideias diferentes. E o que eles geralmente atacam é a Bíblia por conta das discrepâncias. E o que eu quero que nós vejamos é que, na maioria dos casos, a discrepância são, na verdade, porque as pessoas não estão usando um princípio de hermenêutica para chegar a uma resposta certa. E, mais uma vez,
isso é um exemplo bem simples e direto para demonstrar que existe uma discrepância, mas é superficial. E que, usando a hermenêutica apropriada, ajuda a definir que no caso 1 era uma questão de poder, de riqueza. E o 2 e o outro caso era no caso de alguém que estava preso na filosofia grega. Era um problema filosófico. E a solução é saia do seu pensamento, da maneira como você pensa, né, dessa filosofia. E enquanto o outro está acumulando riquezas e essa pessoa não é pedido para que ela acredite em outra coisa, enquanto o 2 é. E eu quero que vocês notem que a classe 1 era um hebreu, a classe 2 era um gentil. Então, as circunstâncias alteram o significado. E alteram também, se você for pensar na questão do evangelismo, a maneira como você evangeliza a pessoa é diferente, por conta das circunstâncias. Mas nós não estamos falando do evangelismo, mas sim que as circunstâncias mudam a maneira como nós lemos. Não só o que nós lemos, mas também o significado dessas palavras. Então, o que significa ter vida eterna? Significa desista de tudo e siga Cristo. O outro é permaneça onde você está, no seu trabalho ruim, mas não use a filosofia grega para explicar as coisas. Não. O que você precisa fazer é acreditar em Jesus e seguir os princípios dele. Ponto 6. Isso é algo que entra em contradição ao que muitas coisas que nós somos ensinados. Eu mencionei ontem. O contínuo, no livro de Daniel, aparece 5 vezes. Vai ser no capítulo 8 e capítulo 12, terminando. Você tem que assumir, chegar à conclusão de que significa a mesma coisa em todos os 5 versos, todas as 5 situações. E por que você assumiria isso? Porque é a mesma palavra hebreia. Esse é um ponto. É traduzido como a mesma palavra em inglês. Isso seria outro ponto. E no seu contexto imediato, é um substantivo. Não é um verbo ou um adjetivo. Em cada uma dessas 5 circunstâncias, eles têm o mesmo. Então, eles têm as mesmas características. Então, a nossa inclinação é dizer que o significado é idêntico nas 5 situações. Mas se você tem, se você se pegou firmemente a isso, e se você não viu apresentações que eu vi sobre essa questão, o que eu vou falar agora pode ser um pouco perturbador. Porque a maneira, num nível superficial, o significado é sim, é o mesmo. Mas nas palavras de William Miller, o que seria? Vamos usar a palavra paganismo. Vamos chamar assim. Seria simplesmente paganismo. Mas eu quero sugerir que abaixo da superfície nós vamos encontrar que o significado dessa palavra contínuo é diferente em cada um dos versos. Não estou dizendo que existem 5 significados diferentes, mas existem
Você tem alguns versos que têm um significado X e depois você vai ter outros versos que têm outro significado. Então, a palavra contínuo não significa a mesma coisa no 5, de um verso a outro, do capítulo 8 ao capítulo 12. Na verdade, no capítulo 8 em si, quando você vai do verso 11 para o verso 12, a palavra contínuo não significa a mesma coisa. São dois versos, um perto do outro. São palavras idênticas. Não existe diferença entre eles. Não tem uma inflexão, nada que muda. São a mesma palavra, mas têm significados diferentes. Então você pode começar a ver por que nós devemos ser tão cuidadosos quando as pessoas estão apresentando mensagens para nós, ou quando nós estamos estudando por nós mesmos, para nós não cometermos erros. Nós temos que ser muito cuidadosos. Então, são no mesmo livro. Mesmo no mesmo livro, as palavras podem ter significados diferentes. Vou dar outro exemplo. No livro Desejados de Todas as Nações, que é a biografia de Cristo, Ellen White fala sobre os eventos que falam da ressurreição. Isso é domingo de manhã. Então, ela vai dizer nesse livro, Desejados das Nações. Deixa eu ver se eu consigo achar a página. Desejados de Todas as Nações, página 780. So, perhaps I'll write that pegar down em português. This was number 2, this was number 3. I'm just going to jump. Então, número 2, número 3. Eu vou pular para o número 6. Desejados de Todas as Nações, página 780. Desire of Ages, page 805. E depois 805. 45 pages later. O primeiro em português é DTN 497. So, page 780, Ellen White's going to say this. Então, na 497, vai dizer que Cristo saiu da tumba glorificado. E 25 páginas depois, ela vai dizer o Espírito Santo não estava completamente manifestado, porque Cristo ainda não tinha sido glorificado. Então, no mesmo livro, falando do mesmo assunto, a manhã da ressurreição, Ellen White vai abordar o assunto de maneira completamente diferente. Ela vai falar da glorificação de Cristo. Ela vai falar disso de maneira completamente diferente. A primeira citação é DTN 553.2. Ele só está verificando se ele deu todas as informações que ele precisava. Então, é o mesmo assunto. Eu vou dar os capítulos. É capítulo... Começa no capítulo 81. E o outro... E depois de 4 capítulos, capítulo 34. Capítulo 34. Paz seja convosco. É a mesma história, o mesmo livro, mas a maneira como Ellen White vai usar a palavra
glorificado é diferente. And if you're not careful, Se você não for cuidadoso, you will make mistakes. So you need outra vez to, você vai cometer erros. use hermeneutics to be able to E você precisa usar a hermenêutica para ter certeza que você está abordando as coisas de maneira cuidadosa. Obviously, Então, existe um paradoxo, é claro, what appears to be a discrepancy. o que parece ser uma discrepância What does sobre Ellen White mean when she says o que Ellen glorified White in one quer place, dizer quando ela diz glorificado numa parte e quando ela diz glorificado na outra. meaning different things. Que é óbvio, ela está Confused. querendo dizer coisas diferentes ou ela está confusa. She believes that it is an inspired book and she doesn't know what she's talking about. Therefore, we need to understand what does Então, nós glorified precisamos mean. entender And it o que doesn't glorificar mean the same thing. significa, porque não This is why significa a it's mesma so coisa. easy to make mistakes. You might think Por you isso know que what glorified means, tão fácil cometer erros. Você pode achar que sabe o que significa glorificado, you don't. mas depois de consideração cuidadosa, você percebe que não. A outra é DTN 567.6. Eu quero dizer é que quando nós olhamos a palavra glorificado aqui, nós temos que considerar o que elas significam, o contexto. Está falando da sua pessoa, questão de espírito, ou da presença física. Todas essas coisas têm que ser levadas em consideração para entender o que Ellen White quis dizer com a glorificação de Cristo. Quero ver se eu consigo fazer mais um. Vou ver se a gente consegue fazer mais um ponto. Se nós fizermos esse, essa vai ser minha última razão pelo qual nós precisamos da hermenêutica. So, you have a story. Então você tem uma história. In fact, movies have been made about this phenomenon. Filmes foram feitos sobre esse fenômeno. Livros foram escritos sobre isso. E você também acha isso na escritura. É isso. Você tem uma história. Eu vou desenhar a história. Vou chamar de perspectivas diferentes. Essa é a história. Alguma coisa aconteceu. E as pessoas vão olhar para essa história de perspectivas diferentes. Então, se fosse uma cena de crime, alguém viu desse lado e a outra estava num ângulo diferente e viu as coisas diferentes. Então, perspectivas diferentes. Esse é um ponto, é um princípio ou regra de hermenêutica muito importante que nós precisamos ter em mente. Então, eu tenho a pessoa 1 e a pessoa 2. E você talvez consiga adivinhar o que eu vou dizer. Mas isso não é tão simples quanto pessoa 1 e pessoa 2. Na verdade, você pode ter uma única pessoa dando duas perspectivas diferentes da mesma história. Então, ponto 7. Eu vou dar um ato, uma história. Mas lembre-se, nós estamos falando de uma palavra. Nós estamos falando de hermenêutica. Essa é a nossa discussão. Talvez tenha uma palavra, e essa palavra pode ser interpretada de maneira diferente pela mesma pessoa. Então, isso não é uma história, é agora uma palavra. E uma pessoa pode descrever essa palavra de uma maneira e pode também descrever de uma outra maneira, mesmo sendo a mesma pessoa. Mas, claro que nesse exemplo, duas pessoas diferentes. O que as pessoas estão fazendo é, eles estão pegando a mesma história, a mesma palavra, a mesma informação, estão
abordando elas de uma perspectiva diferente. Então, eu não sei. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei o que você faz no seu país, mas aqui no Reino Unido, mas eu sei que isso acontece em outros países, mas quando você está dirigindo, eu vou dar a história primeiro. Está anoitecendo, a noite está chegando, você está dirigindo, você passa um carro indo na direção oposta e aquele carro tinha as luzes acesas e quando você passou, ela te cega. Está falando de algumas coisas de carro. E ele dá o flash, ele dá farol para você. E a noite está chegando. E a pergunta é, o que esse farol que ele deu para você significa? Será que significa que você deveria ligar o seu farol porque a noite está chegando? Ou ele está te dando um aviso de que tem uma câmera de velocidade ali na frente? Que é o que eles fazem geralmente no Reino Unido. Você passa uma câmera de velocidade, você avisa a pessoa que está passando para ele também diminuir a velocidade. Então, o que significa? Nesse contexto, é muito difícil saber. Se fosse meio-dia, a pessoa estaria com o farol desligado, então se ele desse o farol, você saberia que tem uma câmera de velocidade logo à frente. Mas se é à noite, você não tem como você ter tanta certeza sobre qual é a intenção dessa pessoa, porque são perspectivas diferentes. Deixa eu ver se eu consigo dar outro exemplo. I don't think I'm going to give another example because the one that I had was too long and we've basically come to the end of. O outro exemplo que eu tinha era muito longo, então e o nosso tempo está acabando, então eu só vou dar nos segundos finais. Eu quero só passar pelos 7 pontos que nós discutimos, que todos estão falando sobre a necessidade da hermenêutica. Ponto 1. Talvez você possa ler as palavras, mas não significa que você entenda os significados do que está escrito. Você precisa de hermenêutica por essa razão. Ponto 2. Algumas pessoas assumem, né? Chegam à conclusão de que a sinédoque, ela acontece, ela é força, e que significa que a parte da informação, psicologia, é satânica, é uma ciência satânica, é o entendimento completo, total do assunto, e geralmente não é esse o caso. Número 3. As palavras evoluem em significado. Elas evoluem através de centenas de anos ou através de curtos períodos de tempo. Até mesmo dentro do período de vida de um autor, como no exemplo da Porta Fechada de Ellen White. Ponto 4. Existem fatores culturais que afetam o significado. Qual é o significado? Como é que o respeito se parece? Então, se eu digo respeite alguém, isso pode ter significados diferentes dependendo da cultura. Algumas culturas vai ser tirar o sapato. Em outras culturas vai ser quando você chegar na casa de alguém, você vai tirar a jaqueta, o casaco. E para não dar a impressão de você estar separado, ou que a casa deles está muito fria, você está tentando dar uma mensagem para eles.
todas as coisas seriam respeitosas. Ponto 5. Circunstâncias alteram o significado da palavra. Lembra do jovem rico e do carcereiro. Eles têm situações diferentes, circunstâncias diferentes. Ponto 6. Uma palavra pode ter um significado diferente, mesmo no mesmo livro. E dei 2 exemplos. Dei o exemplo do contínuo, no livro de Daniel, e o exemplo do capítulo 81 e capítulo 84, do desejado, todas as nações. Quando Cristo foi glorificado. Essa palavra glorificado tem significados diferentes, na mesma história, alguns capítulos depois. E todos eles escritos por Ellen White. E o último. Uma palavra pode ter significados diferentes, ou uma história pode ter significado diferente, dependendo da perspectiva do autor ou de duas pessoas têm com relação a esse assunto. E nós podemos interpretar de maneira errada se você não sabe qual é a perspectiva. Porque você pode ter perspectiva 1, perspectiva 2. E qual que é o certo? E ele deu o exemplo de quando a pessoa dá o farol para você. O que significa? Significa, ele acende o farol porque está ficando escuro, ou será que ele está avisando que tem perigo à frente? Então, uma palavra ou uma situação, mas vamos manter com a ideia de palavra, pode ser interpretada de maneira diferente pela mesma pessoa, dependendo da abordagem ou da circunstância em que nós nos encontramos. Eu sendo o motorista, e alguém dá o farol para mim, eu posso interpretar de maneiras diferentes, dependendo da situação. Então, eu dei 7 razões pelas quais nós precisamos estudar a hermenêutica. O assunto é vasto e nós poderíamos passar horas e horas nesse assunto. Até agora nós passamos 4 aulas falando um pouco sobre isso. Não e nem entrando em muitos detalhes quanto às regras das hermenêuticas, mas eu peguei essas 4 aulas para explicar a necessidade de ter essas regras. E a razão em que nós podemos entrar em grandes dificuldades se nós não seguirmos essas regras. Nós vamos nos encontrar mais tarde, essa tarde, para a sessão de perguntas e respostas. Vamos encerrar com uma oração. Nosso Pai Celestial, agradecemos pela sua bondade e misericórdia. Pedimos que você nos guie, nos abençoe e nos ajude a meditar e analisar e estudar a tua palavra. E ao considerarmos a hermenêutica, como nós vimos as 7 razões pelas quais a hermenêutica é necessária, que o Senhor nos ajude a meditar e pensar nesses assuntos, que possamos passar tempo para pesquisar e ver esses assuntos que têm sido trazidos, e que nós possamos ter tempo para ver essas palavras que podem ser contraditórias, para que possamos verificar o significado delas. Que o Senhor nos abençoe e nos guie para que nós possamos individualmente estar do lado certo dessa questão. Que não sejamos aqueles que vão de um lado para o outro, como as ondas do mar. Abençoa-nos, ó Pai, e nos proteja. Em nome de Jesus. Amém.